Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o grupamento compulsório absurdo aprovado pelo Conselho da Oi. Será que isso interfere na recuperação judicial da Oi? Quais serão os desdobramentos? Também vou comentar aqui com vocês a aprovação de aumento de capital da Fleury e você poderá ser diluído. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica do botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Se puder ser membro do canal associado ao Mirai, você recebe lives exclusivas que eu produzo semanalmente na área de membros. Muito bem, antes de continuar com o tema desse vídeo, só trazendo uma atualização aqui para vocês a respeito do Credit Suisse, que está enfrentando problemas bilionários de prejuízo nos trimestres, principalmente com a queda, o colapso da Archegos Capital Management. E o capítulo da novela agora é a saída do CEO do banco, que está deixando o Credit Suisse. Eu fiz um vídeo mais detalhado a respeito do Credit Suisse, eu vou deixar aqui no card caso você tenha interesse a respeito desse banco suíço. E prosseguindo aqui, a Fleury publicou um fato relevante. Lembrando que eu deixo minutagem aqui no canal, caso você queira só verificar sobre o assunto da Oi, você pode clicar aí diretamente. Mas a respeito aqui da Fleury, ela publicou um aumento de capital social. E esse aumento de capital vai gerar uma diluição pesada em cima do acionista, chegando a 22%. É um aumento de 1,2 bilhão de reais de capital social. O valor de mercado da Fleury hoje é quase 6 bilhões de reais. Muito embora haja ali aumento do capital social, pode ser que as ações continuem caindo, embora que no total haja um acréscimo de valor para a companhia e aí o valor de mercado cresça. Pode haver a desvalorização individual de uma ação, mas o valor de mercado como um todo vai acabar crescendo um pouquinho porque você está injetando dinheiro na companhia. E esse aumento de capital social é justamente para turbinar a estratégia de crescimento da Fleury, crescimento orgânico da rede de laboratórios da empresa. Esses recursos devem reduzir a alavancagem financeira da companhia, que subiria para cerca de 2 vezes o EBITDA pro forma após a fusão com a Hermes Pardini. E segundo o CEO da companhia, esse aumento de capital vai gerar uma alavancagem financeira de 1,2 vezes o EBITDA. As ações vêm em queda nesses últimos 5 dias, teve queda hoje também. Nos últimos 12 meses a companhia vem experimentando uma queda de quase 10%. Não é exatamente uma companhia que negocia múltiplos baratos, um PL acima de 10 vezes lucro e uma relação preço-valor patrimonial acima de 3 vezes. Então Fleury é uma companhia que negocia múltiplos um pouco mais esticados, porque justamente porque é uma empresa boa e o mercado não subprecifica empresas claramente boas. E olhando-se aqui para o crescimento de receitas e de lucros da Fleury, a gente vê que o crescimento dela não é tão rápido, já é uma empresa de crescimento lento. Por isso, na minha visão, esse PL aqui não se justificaria. Só se justificaria um PL de 16 vezes como está aqui, se o crescimento, por exemplo, das receitas e principalmente dos lucros superasse 15 e 16%. E aqui eu estou me utilizando das lições do Peter Lynch, que se utiliza muito do indicador PEG Ratio. Posso até tratar desse indicador com vocês em um vídeo se você quiser, deixa aqui nos comentários. De qualquer forma, conforme disse a companhia, essa alavancagem aqui de 2 vezes e meia EBITDA vai lhe sofrer uma queda para 1,2, 1,3 vezes o EBITDA, como disse aqui o CEO. Essa oferta de ações será de 70 milhões de ações, promovendo uma diluição de 22% para os acionistas. Então, o pessoal vai ter que comprar, senão a diluição vai ser pesada. Diluição significa redução da sua participação acionária na companhia, caso você não participe do aumento de capital. A oferta será 17,27 por ação, com desconto de 6,5% em relação ao fechamento de sexta-feira. O preço foi determinado com base na média dos últimos 30 pregões. Então, a gente vê aqui que vai ser 17,27 por ação. Fleury está custando 18,47. Então, em tese vai ter um desconto, mas lembre-se, é por conta do follow-on. Como está aumentando o número de ações, tem que ter um desconto também. De qualquer forma, o bloco de controle da companhia já sinalizou que vai entrar nesse follow-on, quais sejam Bradesco e alguns sócios fundadores dos laboratórios que compõem o grupo Fleury. Muito embora eu não veja aqui que Fleury está barata, não é nenhuma recomendação de investimento, o BTG entende que ela está com valuation barato. Você sabe, valuation é extremamente subjetivo, então cada um tem o seu. Prosseguindo aqui, tratando do tema principal desse vídeo, a Oi publicou um fato relevante que pode estar desesperando alguns acionistas. E aí você poderia me contrapor, Luan, como assim está desesperando? O grupamento de ações já era algo esperado pelo mercado. Sim, mas não nessa proporção que foi aprovada ali pelo Conselho de Administração. Então veja só, o Conselho de Administração da Oi aprovou nesta data, dia 17 de outubro, a submissão da sua proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia. Então veja só, ela não vai promover o grupamento apenas das ordinárias, que seriam aquelas que estariam violando a vedação de penny stock da B3 por estarem negociando a mais de 30 pregões
pregões consecutivos abaixo de R$1. Vai também inserir as preferenciais nesse grupamento. E como o grupamento é uma decisão que deve ser aprovada pela Assembleia Geral, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para acontecer no dia 18 de novembro de 2022. E a companhia explica aqui que o objetivo é justamente sair da vedação de penny stock. Caso você não esteja entendendo o que seria essa vedação de penny stock é a ação que negocia em valor igual ou abaixo de R$1. Desde fevereiro de 2022, a B3 vinha alertando a Oi de que as suas ações ordinárias estavam já negociando em valor abaixo de R$1 por mais de 30 pregões consecutivos, determinando que a Oi então tomasse as devidas providências, e a principal providência é o grupamento. Aí, em determinado momento, a B3 suspendeu essa obrigação a pedido da Oi, só que aí voltou a exigir essa obrigação porque a Oi não conseguiu resolver o problema. E essa questão voltou à tona, e aqui em agosto a Oi já sinalizou que de fato iria fazer esse grupamento. A princípio, apenas das ações ordinárias da companhia, porque as ações preferenciais, o IBR4, ali em agosto, estavam negociadas acima de R$1, tá vendo? Só que aí veio um derretimento absurdo e agora as preferenciais também ficaram abaixo de R$1. Então a situação complicou. E aí esse quadro aqui resume todo o procedimento relacionado à vedação das penny stocks. Então o que acontece? Se uma ação for negociada na B3 por 30 pregões consecutivos em cotação igual ou inferior a R$1, a B3 notifica essa empresa e dá o prazo mínimo de 6 meses para sanar esse descumprimento. 6 meses ou até a data da primeira Assembleia Geral a ser realizada, o que ocorrer primeiro. De qualquer forma, existe um prazo para a empresa resolver esse problema. A gente viu que desde fevereiro a Oi não está conseguindo resolver, inclusive as suas preferenciais agora entraram no jogo. E aí, caso esse prazo não seja cumprido, a B3 determina a suspensão da negociação das ações ali na B3. Por que isso acontece? É que as penny stocks não são elegíveis para negociar na B3, tampouco para integrar índices da B3. Por isso, a Oi é obrigada a resolver esse problema, senão ela será deslistada da B3. E as ações ordinárias de Oi estão negociadas aqui a 36 centavos. Quem imaginava que poderia acontecer esse tipo de coisa? Principalmente por conta ali do ferro que a Oi poderá tomar na negociação dos ativos da Oi Imóvel junto a Claro, Vivo e TIM, que solicitaram devolução de valores. Mas a Oi conseguiu uma decisão judicial para suspender isso aí, e até então a gente está aqui nesse imbróglio em relação à Oi, que se sujeita a muita especulação. A desvalorização já acumulou aqui 62,89% nos últimos 12 meses, e a ação sofreu queda nos últimos 5 dias. Parece que já prevendo essa possibilidade, o mercado sempre se antecipa. Então agora a Oi determinou o seu grupamento. Claro que a Assembleia vai acabar aprovando isso aqui, porque não tem para onde fugir, e o fator de grupamento será o seguinte: a administração da companhia propõe aos acionistas o grupamento da totalidade das suas ações, todo o capital social será agrupado, na proporção 50:1. O que isso significa? E essa aqui é a preocupação de muitos investidores. Significa que 50 ações de Oi serão agrupadas em apenas uma ação. Um split bem forte aqui. Então vamos pegar aqui Oi a 40 centavos. Vai acabar caindo por conta desse grupamento. Por quê? Porque o grupamento, só a notícia dele já gera queda nas ações. Quando a Oi falou que iria promover o grupamento, como nos lembra aqui o artigo da Suno, a ação já caiu 7%. E por que promove toda essa queda forte? Porque o grupamento significa que o número de ações da companhia será reduzido. Então, no caso da Oi, ela sairá de bilhões de ações para milhões. Isso diminui o quê? Liquidez. Por que diminui liquidez? Porque agora a ação não é mais tão baratinha, não tem esse preço de tela aqui de centavos. E então a ação pode sofrer ainda mais valorização. Mas aqui ainda não há como ter certeza. No mercado tudo pode acontecer. Mas o fato é que se nós pegarmos 40 centavos, vamos arredondar para 40 centavos aqui, a gente vai multiplicar por 50. Então a ação de Oi, as ordinárias, valerão R$20 cada. E as preferenciais? Se nós arredondarmos aqui para 80 centavos as preferenciais e multiplicarmos por 50, elas valerão R$40. Então o que nós temos? R$20 para as ordinárias e R$40 para as preferenciais. Por outro lado, as ADRs não sofrerão grupamento, tá? Porque elas estão fora aí. E aí, olha só. Hoje, o capital social da Oi é distribuído em 6,6 bilhões de ações. Ele passará a ser dividido em 132 milhões de ações. Então, tá vendo? De 6,6 bi para 132 milhões. Reduziu muito a base acionária. Sendo 128, quase 129 milhões de ordinárias e apenas 3,1 milhões de preferenciais. A liquidez da preferencial vai cair fortemente. Isso aqui é bem pouquinho de ações, tá vendo? Então, essas aqui podem ser as que mais sofrerão queda. E aí, caso aprovada ali na Assembleia Geral
em novembro. Essa proposta de grupamento pode haver alguma alteração, né? Esse fator de grupamento pode ser alterado, mas acho difícil. Caso aprovada, será concedido um prazo não inferior a 30 dias para que os acionistas da Oi que desejarem possam ajustar suas posições de ações por espécie em lotes múltiplos de 50 ações. Então você vai ter um prazo para promover esse ajuste mediante negociação na B3, de forma a permanecerem integrando o quadro acionário da companhia após a efetivação do grupamento. E aí, depois desse prazo, já no primeiro pregão subsequente, as ações já serão negociadas como grupadas, ou seja, com a nova cotação tanto para a preferencial quanto para a ordinária. E após o período ali de livre ajuste, em 30 dias, eventuais frações de ações resultantes do grupamento serão reagrupadas em números inteiros, então fraçãozinha de meia ação, esse tipo de coisa, vai ser reagrupada em número inteiro e vendida na B3, sendo que o valor resultante dessa alienação, dessa venda, vai ser devolvido em dinheiro ao acionista, assim como ocorre, por exemplo, com a bonificação, entendeu? Demais informações, a companhia ainda vai trazer via avisos aos acionistas, principalmente quanto às decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária. E aí, então, por exemplo, você hoje que tem 10 mil ações de Oi, quantas ações você passará a ter de ordinárias, por exemplo? Presumindo que você tem as ações a 40 centavos. Você passará a ter 200 ações. Como assim, Luan? Tá louco? Sim, porque 10 mil ações a 40 centavos significa que você tem 4 mil reais. 4 mil reais dividido por 200 ações dá a cotação que eu falei para vocês de 20 reais. Então, de 10 mil ações, você passará a ter 200 ações. E esse raciocínio é o mesmo com as ações preferenciais. Por isso, aqui vale o ensinamento. Não é só o número de ações que realmente importa na vida do investidor. Só importa o número de ações, porque o dividendo é pago por cada ação que você tem, desde que a empresa não faça desdobramentos ou grupamentos. Aí sim, você segue essa lógica. Mas como você percebeu, não é uma lógica absoluta. E aí a questão que fica para alguns investidores também é se esse grupamento absurdo, além de gerar ali queda na liquidez das ações e eventual queda forte nas ações, vai interferir na recuperação judicial da Oi? Olha, a Lei de Recuperação Judicial e Falências determina que após aprovada a recuperação judicial e o seu plano, ela deve durar ali 2 anos aguardando o cumprimento da moratória das obrigações previstas no plano. Após esse prazo, a lei fala que o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação. Ou seja, o que determina o encerramento da recuperação judicial? O cumprimento do plano. Então, essa situação do grupamento deveria estar no plano de recuperação judicial da Oi. Só que aqui dentro do plano de recuperação, nada menciona a respeito disso. Mas é claro, a Oi, ainda que sem essa previsão no plano de recuperação, não deixaria que as suas ações fossem deslistadas, porque o prejuízo seria enorme. Portanto, muito embora a recuperação judicial não dependa desse implite, desse grupamento, a Oi obviamente não deixaria de cumprir uma obrigação da B3. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você esperava um grupamento compulsório tão forte na Oi? E em relação à Fleury, você é acionista, vai entrar nesse follow-on? Conta aqui pra mim da Mirai, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!